Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 30 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como a igreja se tornou anti-judaica. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No episódio 27, nós vimos como que a igreja possui raízes judaicas e que não existe na Bíblia base para a chamada teologia da substituição, que é uma teologia que começa a surgir no final do primeiro século, início do segundo, ensinando que Israel e os judeus foram rejeitados por Deus e a igreja substituiu Israel. Nós vimos que, biblicamente, existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, que Jesus era judeu, que os primeiros seguidores de Jesus também eram judeus, tanto etnicamente quanto em sua fé, e que nem Jesus nem os apóstolos criaram uma nova religião. Em suma, essa cisão entre a fé hebraica e a fé no Messias Jesus não era um ideal divino. No entanto, apesar disso, a teologia da substituição se iniciou no fim do primeiro século e início do segundo, como já vimos, e a partir daí, gradualmente, a igreja foi se afastando cada vez mais das raízes judaicas e se tornando anti-judaica. O propósito desse episódio, portanto, é mostrar como que esse processo de afastamento da fé judaica ocorreu ao longo dos séculos. Para começar, vamos relembrar como era o contexto da igreja nas suas primeiras décadas de existência. Os apóstolos iniciam as suas pregações em Jerusalém e permanecem por lá durante bastante tempo. Mesmo depois que o evangelho começa a se espalhar por outras regiões, a sede do cristianismo continua sendo, nas primeiras décadas, Jerusalém. Tanto que o primeiro concílio que ocorre na igreja para resolver um problema teológico é em Jerusalém, conforme está descrito no capítulo 15 de Atos. E a decisão do concílio chega nas demais igrejas a partir de cartas que são escritas de Jerusalém. Outro ponto relevante é que, na medida em que o evangelho vai se espalhando para outras regiões, isso ocorre primeiramente nas sinagogas de cada cidade. Como o ouvinte deve saber, as sinagogas eram locais de reunião onde os judeus estudavam a Torá e os profetas, faziam cultos, ensinavam as crianças a ler e escrever e, durante a semana, tratavam de vários assuntos. As sinagogas vinham sendo organizadas pelos judeus há 3 ou 4 séculos. E um dos seus principais objetivos fora de Israel era fazer com que os judeus pudessem continuar aprendendo da lei mesmo distante do seu país. Por isso mesmo, existiam sinagogas em diversas cidades do Império Romano. E era justamente por conta dessa multiplicidade de sinagogas em diversas partes do mundo que muitos gentios passaram a conhecer o judaísmo, a frequentar sinagogas, a adorar o Deus de Israel e, por vezes, até mesmo a passar pelo rito da circuncisão para se tornarem judeus no sentido mais amplo, tanto de fé quanto etnicamente. Assim sendo, os primeiros gentios que começaram a ser convertidos para o evangelho foram gentios que frequentavam sinagogas e que já tinham costumes e uma mentalidade judaicas. Muitos deles só não eram judeus por completo e simplesmente porque não passaram pelo rito da circuncisão, mas a sua fé era plenamente judaica. Pois bem, esse é o contexto predominante, pelo menos nas 3 primeiras décadas de igreja. No livro de Atos, por exemplo, nós vemos reiteradamente Paulo e Silas ou Paulo e Barnabé chegando nas cidades e procurando, nos sábados, uma sinagoga. E o que é interessante é que em nenhum momento dessas narrativas vemos Paulo e Silas ou Paulo e Barnabé dizendo que os judeus e os gentios que ali adoravam deveriam deixar de guardar o sábado, por exemplo, ou deixar os costumes judaicos. Assim, tanto para um judeu quanto para um gentio que frequentava a sinagoga, uma vez que eles tivessem aceito a Jesus, nada mudava nesse sentido.
No próximo sábado, eles estariam, da mesma forma, frequentando a sinagoga, lendo as mesmas escrituras, adorando o mesmo Deus e seguindo os mesmos costumes. Aceitar a Jesus não era mudar de fé, não era mudar de religião. Era simplesmente aceitar o Messias que já estava profetizado nas escrituras hebraicas. No entanto, ao longo dessas primeiras décadas, alguns problemas começam a plantar as primeiras sementes do que seria uma divisão futura entre a fé judaica e a fé cristã. O primeiro problema, evidentemente, é que em diversas sinagogas, grande parte dos judeus, ou até mesmo a maioria, não aceitou a Jesus. Então, nessas sinagogas, a convivência entre os irmãos começou a se tornar muito problemática. Não por acaso, muitos seguidores de Jesus começaram a se reunir em casas e não mais nas sinagogas. O segundo problema é que havia, dentre os judeus que acreditavam em Jesus, um grupo que acreditava que era necessário impor a circuncisão aos gentios para que eles fossem parte da igreja. Como já vimos no episódio 27, essa imposição não ocorria nem mesmo na antiga aliança. E seguindo o parâmetro bíblico, agora na nova aliança, o Concílio de Jerusalém havia decidido que, de fato, os gentios não precisavam passar por esse rito. Contudo, essa facção pró-imposição da circuncisão aos gentios não desapareceu após o concílio, e isso causou muita tensão e muita divisão entre os judeus crentes em Jesus e os gentios crentes em Jesus. O terceiro problema é que, na medida em que o evangelho começou a se espalhar por vários lugares, o número de gentios foi ultrapassando naturalmente o número de judeus nas igrejas. Além disso, como a igreja estava cada vez maior, ela ficava cada vez mais distante da atuação dos apóstolos. Isso fazia com que as lideranças agora fossem predominantemente gentílicas e já não fossem mais tão influenciadas pelas raízes judaicas dos próprios apóstolos. Esse problema aumenta ainda mais na medida em que os apóstolos vão morrendo. Finalmente, um quarto problema é a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Se até ali a cidade de Jerusalém ainda era um importante centro para o cristianismo e, por conseguinte, um importante centro de memória das raízes judaicas do cristianismo, a partir dali a cidade perde muito de sua influência e seu impacto. Lançadas essas sementes, os cristãos do fim do primeiro século começam a se tornar cada vez mais distantes das raízes judaicas, cada vez mais antipáticos aos judeus e ao judaísmo, o que também acontece com os judeus em relação aos cristãos, e cada vez mais desejosos de formar uma nova identidade, de se separar totalmente do judaísmo para ter uma identidade plenamente cristã e não mais judaica. Ou seja, contrariando o apóstolo Paulo em Romanos 11, os gentios passam a nutrir um sentimento de orgulho em relação aos judeus, crendo que agora eles são a oliveira verdadeira e não mais Israel. Lembrando os versos 17 e 18 do capítulo 11 de Romanos, Paulo diz: "Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você." Nessa parábola, como o ouvinte já sabe, a oliveira brava eram os gentios, enquanto que a oliveira boa era Israel. Muito bem, pavimentado o caminho para a teologia da substituição, o que começa a ocorrer a partir do fim do primeiro século e início do segundo é o surgimento de uma série de pais da igreja desenvolvendo essa teologia antijudaica. Podemos citar como principais responsáveis por esse desenvolvimento nomes como Inácio, Barnabé, Justino Mártir, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Jerônimo, João Crisóstomo, Epifânio de Salamis, entre muitos outros. Menciono aqui rapidamente a participação que cada um desses nomes teve no desenvolvimento dessa teologia antijudaica. Inácio, ao fim do primeiro século, já ensinava que era um absurdo falar em Jesus e, ao mesmo tempo, judaizar, que cristianismo e judaísmo são religiões separadas. E cabe notar que as evidências tanto históricas quanto textuais nas cartas de Inácio indicam que a expressão judaizar não estava apenas se referindo àqueles que impunham a circuncisão aos gentios. Judaizar era praticar qualquer costume mais judaico. Uma epístola escrita a um homem chamado Diogneto por volta de 120 d.C.,
já chama a separação entre alimentos puros e impuros e a guarda do sábado como coisas ridículas que não merecem nenhuma consideração. Diz ainda que tudo isso ofende a Deus e é sinal de insensatez, não de religião. A carta de Barnabé, ou Pseudo-Barnabé, escrita por volta de 130 d.C., também traz ensinos fortemente antijudaicos. O autor defende que os judeus perderam a aliança e que ela agora pertence aos cristãos. Também coloca a guarda do sábado como sendo uma prática que não deve ser realizada de modo literal, e assim o autor esvazia a guarda do sábado. Justino Marte, ainda no II século, também ajuda a desenvolver essa teologia antijudaica em sua obra Diálogo com Trifão. Ele também critica os judeus, diz que não se deve guardar o sábado literal, mas um sábado simbólico, que é simplesmente viver a vida cristã, e que essa seria a nova lei dos cristãos. Também diz que as leis judaicas foram ordenadas pela iniquidade e dureza dos judeus. Critica também a circuncisão e a distinção entre alimentos. E, para completar, compara os casamentos de Jacó a Cristo, sendo Lia a sinagoga e Raquel a igreja. Como o ouvinte deve saber, Jacó teve 2 mulheres, ele se casou primeiro com Lia, depois com Raquel, mas ele amava mais a Raquel do que Lia. Assim, Justino Mártir introduz aqui uma espécie de interpretação alegórica antijudaica. Pegando o final do II século e início do III século, nós também temos Orígenes. Em sua obra Contra Celso, ele chega a ensinar que Jesus rejeitou a nação judaica, afirma que aqueles que creem em Jesus, mas seguem costumes judaicos, estão errados, e compara essas pessoas à seita dos ebionitas, que não acreditava que Jesus nascera de uma virgem. Entre III e IV século, nós temos o Eusébio de Cesareia. Um dos textos antijudaicos mais icônicos de Eusébio está em sua obra Vida de Constantino, que é uma biografia do imperador Constantino. Falando sobre o Concílio de Nicéia, que acontece no ano 325, ele explica que em uma das reuniões ficou decidido que a Páscoa seria sempre comemorada no domingo e não no dia 14 do mês de Nissan, como os judeus faziam. Devemos lembrar que essa controvérsia sobre em que dia deveria ser comemorada a Páscoa já existia desde o II século, quando o bispo de Roma, Vítor, tentou excomungar todas as igrejas da Ásia Menor que não comemoravam a Páscoa no domingo, mas sim no dia 14 de Nissan. A controvérsia acabou não sendo fechada no II século, mas agora, no IV século, por meio do Concílio de Nicéia, os bispos e o imperador buscavam impor a guarda da Páscoa no domingo a todas as igrejas. Vejamos um trecho do que Eusébio escreve. Nesta reunião foi discutida a questão referente ao dia mais sagrado da Páscoa e foi resolvido pelo julgamento unido de todos os presentes que esta festa deve ser mantida por todos, em todos os lugares, em um e no mesmo dia. Mais para frente, Eusébio continua. Pareceu coisa indigna que na celebração desta festa santíssima devemos seguir a prática dos judeus, os quais, ao terem manchado suas mãos com um nefando crime, são, portanto, merecidamente afligidos de cegueira da alma, pois temos em nosso poder, se abandonarmos seus costumes, prolongarmos a devida observância desta ordenança a eras futuras, por uma ordem mais verdadeira que temos conservado intacta desde o primeiro dia da paixão até o presente. E Eusébio vai continuar adiante. Não tenhamos, portanto, nada em comum com a detestável chusma judaica, pois outra é a via que temos recebido do Salvador. Nossa religião dispõe de um legítimo e apropriado histórico. Amados irmãos, permitamo-nos, com um só consentimento, adotar este curso e retirar-nos de toda a participação em sua baixeza. Na verdade, é absurda a ideia de que não esteja em nosso poder observar essas coisas sem instrução deles, pois como eles podem ser capazes de formar um juízo sadio se desde sua culpa parricida em matando seu senhor, tem estado sujeito à direção não da razão, mas da paixão ingovernável, sendo influenciados por todo o impulso do espírito insano que neles se encontra? Como o ouvinte pode perceber, então, Eusébio demonstra aqui um forte antijudaísmo. Os judeus são colocados como sendo, todos eles, assassinos do Senhor Jesus, detestáveis e governados pelas paixões. E essa era a razão principal para que a Páscoa devesse ser comemorada no domingo, e não no dia 14 de Nissan, que, aliás, é o dia prescrito pela Bíblia.
Entre o quarto e o quinto século, nós temos ainda Jerônimo, João Crisóstomo e Epifânio de Salamis. Jerônimo, em seus escritos, chamava as sinagogas dos judeus de sinagogas de Satanás. Ele também chegou a criticar os judeus que acreditavam em Jesus e disse que não se deveria permitir que esses judeus que acreditavam em Jesus mantivessem essas práticas judaicas. João Crisóstomo, por sua vez, com certeza foi o crítico mais voraz dos judeus e dos judaísmos dentre os pais da igreja. Dentre os anos de 386 e 387, ele pregou uma série de 8 sermões, ou também chamados de homilias, contra os judeus, os judaísmos e os cristãos que mantinham práticas judaicas. O seu objetivo com esses sermões era fazer com que os cristãos que costumavam a participar das festas judaicas em sua cidade, bem como frequentar sinagogas, não fizessem mais isso. É bem possível também que ele estivesse pregando esses sermões contra judeus que acreditavam em Jesus, mas continuavam mantendo práticas judaicas. Menciono brevemente algumas das atrocidades que João Crisóstomo proferiu nesses sermões. Ele afirmou que os festivais judeus eram miseráveis e uma doença que precisava ser erradicada do seio da igreja, criticou quem participava, disse que os judeus se tornaram cachorros enquanto os gentios se tornaram filhos, diz que quem pratica os costumes da lei ataca a própria salvação, que é o caso dos judeus, que erravam no passado por não cumprirem a lei e agora cumpriam quando não era mais para cumprir. Diz que os judeus são feras impróprias para o trabalho, mas próprias para matar, e por isso mataram Jesus. Diz que não há diferença entre o teatro, o bordel e a sinagoga, que a sinagoga é um antro de ladrões, feras e prostitutas, que eles vivem por suas barrigas e coisas desse mundo, sendo glutões e bêbados e não sendo melhores que os porcos e as cabras. Diz também que a sinagoga é um local de demônios, diz que um irmão deveria usar a força para impedir outro de participar dos festivais judeus, diz que os judeus mataram a Jesus e que não faz sentido compartilhar nada com eles, diz que devemos odiar a eles e a sinagoga, diz que participar de seus festivais poderia fazer com que o demônio possuísse a alma da pessoa, diz que os judeus não adoram a Deus, mas a demônios, e afirma que ele, João Crisóstomo, odeia a sinagoga e os judeus. Como o ouvinte pode notar, as coisas ditas por João Crisóstomo são bastante pesadas. Finalmente, para fechar a nossa lista de exemplos, e eu nem estou citando todo mundo, há o nome de Epifânio de Salamis. Ele também viveu entre o quarto e o quinto século e escreveu um livro chamado Panarion, que significa baú ou caixa de remédios. Nesse livro, Epifânio se propunha a combater diversas seitas e heresias. No capítulo 29, ele combate o que ele chama de a seita dos nazarenos. Segundo ele, essa seita havia surgido na época dos apóstolos, quando Marcos pregou na região do Egito. Ou seja, para Epifânio, era um grupo que existia há cerca de 3 séculos. E qual era a característica herética desse grupo, segundo Epifânio? Era que se tratavam de judeus que continuavam as suas práticas judaicas, no entanto, haviam aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. Em um trecho de sua obra, Epifânio afirma: eles não somente usam o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, bem como os judeus fazem, pois eles não repudiam a lei, os profetas e os livros que são chamados escritos pelos judeus e por eles mesmos. Eles não têm pontos de vista diferentes, mas confessam tudo em pleno acordo com a doutrina da lei e com os judeus, exceto que eles supostamente são crentes em Cristo, pois eles reconhecem a ressurreição dos mortos e que todas as coisas foram criadas por Deus e declaram que Deus é um só e que seu Filho é Jesus Cristo. Em outro ponto, Epifânio afirma o seguinte: eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos apenas no seguinte: discordam dos judeus por causa de sua fé em Cristo, mas não estão de acordo com os cristãos porque ainda estão acorrentados pela lei, a circuncisão, o Shabá e o resto. É interessante que esse grupo, os nazarenos, também é testificado por Jerônimo. Em uma das suas cartas escritas a Agostinho, ele afirma:
Ainda persiste por todas as sinagogas do Oriente uma heresia de judeus conhecida como a dos mineus, que até hoje é condenada pelos fariseus, que os chamam popularmente de nazarenos, e que creem em Cristo, o Filho de Deus, que ele nasceu da Virgem Maria, e afirmam que ele é quem padeceu sob Pôncio Pilatos e ressuscitou, em quem nós também acreditamos, mas que também, por quererem ser judeus e cristãos, não são nem judeus nem cristãos. Então perceba, ouvinte, que os nazarenos eram tidos como uma seita, uma heresia, tanto por Epifânio quanto por Jerônimo, simplesmente por terem continuado a guardar o sábado e tradições judaicas. Um ponto interessante dos escritos de Epifânio é que ele localiza geograficamente onde se encontravam a maioria dos nazarenos. E ao fazer essa localização, ele demonstra que esses nazarenos tinham uma origem ligada aos apóstolos. Em determinado trecho ele afirma: esta seita dos nazarenos pode ser encontrada em Bereia, perto de Coele Síria, na Decápole, perto de Pela, e em Bersantes, no lugar chamado Cocabe, pois que era o seu local de origem, uma vez que todos os discípulos tinham se estabelecido em Pela após a sua remoção de Jerusalém. Cristo tinha dito que abandonassem Jerusalém e que se retirassem dela por causa do cerco que estava prestes a sofrer, e eles se estabeleceram em Pérea por este motivo, e como eu disse, viveram suas vidas lá. Foi a partir disso que a seita nazarena teve sua origem. Essa afirmação bate com o que Eusébio de Cesareia escreve em sua História Eclesiástica. Ele afirma: ora, os membros da Igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam a ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea, chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Então, a justiça de Deus atingiu os judeus que haviam praticado tais iniquidades contra Cristo e os apóstolos, e esta geração de ímpios desapareceu inteiramente do meio dos homens. Outro ponto interessante é que Eusébio diz que alguns da cidade de Pela voltaram a Jerusalém após a guerra, e a igreja continuou existindo, sendo fortemente judaica e tendo bispos judeus até o ano 132, quando a cidade de Jerusalém foi novamente destruída sob o Império de Adriano. Então note que os chamados nazarenos, na verdade, eram judeus que haviam crido em Jesus desde a época dos apóstolos e que se mantinham tanto sendo judeus como crendo em Jesus. E aqui existe um ponto interessante. Todos esses líderes antijudaicos que vimos acusavam os nazarenos de serem hereges, de serem uma seita, não porque eles impunham a circuncisão às outras pessoas, mas simplesmente porque, como judeus, eles continuavam a circuncidar os seus filhos e também continuavam a guardar o sábado, a distinção entre alimentos puros e impuros, as festas, etc. Mas que problema haveria nos judeus continuarem a guardar essas coisas? O sábado, por exemplo, é um mandamento do Decálogo, e o Decálogo continua válido na Nova Aliança. Além do mais, é um mandamento que foi dado antes da existência do pecado, lá em Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3. Ou seja, não é um mandamento especificamente judaico, é um mandamento geral. De igual maneira, a distinção entre animais puros e impuros já existia antes de Deus dar a Torá a Moisés. Podemos ver isso no capítulo 7 do livro de Gênesis. E mesmo no caso da circuncisão e das festas, que realmente são ritos obrigatórios apenas aos judeus, o fato é que não há nenhum indício de que os nazarenos estavam obrigando os gentios a cumprirem esses ritos. Eles apenas eram judeus que queriam continuar as suas práticas judaicas. E contra isso, o Novo Testamento não fala absolutamente nada. Pelo contrário, em 1 Coríntios 7, 17 a 20, Paulo afirma o seguinte: no mais, cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também não é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ou seja, para Paulo não havia absolutamente nenhum problema em um judeu aceitar Jesus e continuar vivendo como um judeu.
De fato, Paulo não deixou de viver como um judeu. Conforme várias passagens do livro de Atos testificam, Paulo continuou indo às sinagogas, continuou guardando o sábado, continuou guardando festas, aceitou rapar a cabeça e fazer um voto em Jerusalém como sinal de que ele continuava guardando a lei. Em suas defesas contra autoridades, sempre deixou claro que não estava transgredindo a lei judaica, continuou considerando Israel como sendo o povo étnico escolhido de Deus e nunca ensinou que os judeus deveriam deixar de guardar os mandamentos da lei. Aliás, quando Paulo vai a Jerusalém, no capítulo 21, e acaba sendo preso por judeus, o verso 21 deixa claro que a sua prisão estava ocorrendo por conta de um boato. Tiago afirma a Paulo que os judeus acreditavam no boato de que o apóstolo estava ensinando nas sinagogas que os judeus não deveriam mais circuncidar seus filhos. No entanto, nas cerca de 15 passagens que falam sobre circuncisão no Novo Testamento, não vemos em nenhuma delas Paulo dizer que os judeus deveriam deixar de circuncidar seus filhos. O que Paulo ensinava é que a circuncisão não deveria ser imposta aos gentios. Nada é dito pelo apóstolo em relação aos judeus. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 16, verso 3, não vê nenhum problema em circuncidar Timóteo, que era filho de mãe judia e pai grego, mas ainda não era circuncidado, a fim de que pudesse levá-lo na pregação do evangelho e não ter problema com nenhum judeu. Em suma, se considerarmos todos esses dados bíblicos, percebemos que a postura de homens como Epifânio e Jerônimo é totalmente antibíblica. Os nazarenos e qualquer judeu que quisesse continuar as práticas judeus mesmo crendo em Jesus, deveriam ser livres para isso. Da mesma forma como o gentil que aceitava Jesus não deveria ser obrigado a se circuncidar e participar de festas judaicas, por exemplo. Quanto ao sábado, esse era um mandamento geral e, pelo menos nas primeiras décadas de igreja, não era um problema. Os gentios frequentavam as sinagogas tranquilamente e as pessoas que aceitavam a fé judaica automaticamente passavam a guardar o sábado, já que o sábado estava atrelado à fé judaica e aceitar a Jesus também estava atrelado à fé judaica. O que vemos, portanto, é que, a partir do final do primeiro século e início do segundo, essa teologia antijudaica que começa a surgir vai combatendo com cada vez mais força práticas como guardar o sábado, distinguir entre alimentos puros e impuros e continuar comemorando as festas judaicas, que, aliás, grande parte dos gentios do primeiro século comemoravam também normalmente com os judeus. Dois livros muito bons que mostram esse desenvolvimento do combate às práticas judaicas e inclusive à guarda do sábado são a obra Do Sábado para o Domingo, do teólogo adventista Samuel Bacchiocchi, que inclusive é uma tese de doutorado que foi defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e a obra do Shabá para o Dia do Senhor, que foi editada por D.A. Carson, um teólogo calvinista, e que defende, ao contrário do Bacchiocchi, que o sábado realmente foi abolido no Novo Testamento. Apesar disso, essa obra faz um resumo histórico de como o sábado foi sendo abandonado ao longo dos séculos, e esse resumo é muito bom para mostrar que, de fato, no segundo, terceiro, quarto e quinto século ainda existiam muitos cristãos que guardavam o sábado, e por isso mesmo os líderes patrísticos escreviam contra estas e outras práticas consideradas judaicas. Em suma, mesmo uma obra contra o sábado demonstra que o sábado foi sendo rechaçado em grande medida por força de uma liderança antijudaica. Vejamos alguns trechos dessa segunda obra. Na página 267, sobre o segundo século, nós podemos ler: sem dúvida, as comunidades cristãs judaicas da Síria e Palestina continuaram a guardar o Shabá. É bem possível que a sua relação tanto com a igreja como um todo, quanto com o judaísmo, ainda fosse flexível nesse período em que enfrentaram a exclusão das sinagogas em decorrência de sua lealdade a Jesus, mas em que também lutaram para manter a sua identidade judaica ao continuarem a guardar a lei. Um pouco mais adiante, nós podemos ler: esses cristãos judeus preservaram as tradições da controvérsia entre Jesus e os fariseus sobre a observância do Shabá, e provavelmente muitos deles seguiram o exemplo de Jesus ao desconsiderar toda a halaká acerca do Shabá.
Para o ouvinte entender, quando o autor fala aqui da halaká em relação ao Shabá, ele está se referindo às tradições dos anciões que existiam em torno de como se guardar o sábado. Ou seja, para o autor, esses judeus cristãos que continuaram a guardar o sábado, o faziam sem aquelas tradições dos anciões, aquelas tradições dos fariseus que tornavam a guarda do sábado mais pesada. Eles guardavam da maneira como Jesus ensinou a guardar. Nas páginas 271 e 272, já falando sobre o quarto século, podemos ler o seguinte trecho. Essa tendência judaizante era de caráter popular e sofria a oposição das autoridades eclesiásticas. O Concílio de Laodiceia, por exemplo, legislou contra uma série de práticas judaizantes, incluindo o descanso do Shabá. Ao que parece, enquanto a inclinação popular era imitar as práticas judaicas, as autoridades muitas vezes reagiam insistindo numa forma cristã de observância do Shabá, claramente distinta da forma judaica. Em suma, como o ouvinte pode perceber, o autor aqui reconhece que existia em alguns lugares uma prática judaica muito forte por parte da população, mas que os líderes eclesiásticos lutavam fortemente contra isso. Há dois autores eclesiásticos antigos que nós também podemos citar aqui para mostrar como que esse desenvolvimento do antijudaísmo foi destruindo a prática de guardar o sábado. Tratam-se dos autores Sócrates de Constantinopla, também chamado de Sócrates escolástico, e Sosomeno. Ambos são do final do IV século e início do V século. Ambos escreveram histórias eclesiásticas e ambos possuem um capítulo em suas obras falando sobre as diferenças de usos, costumes, ênfases e até mesmo doutrinas entre as diversas igrejas. Um trecho de Sosomeno afirma o seguinte: as assembleias não são realizadas em todas as igrejas no mesmo horário ou maneira. O povo de Constantinopla, e em quase todos os lugares, reúne-se no sábado, bem como no primeiro dia da semana, costume que nunca é observado em Roma ou em Alexandria. Existem várias cidades e vilas no Egito onde, ao contrário do costume estabelecido em outros lugares, o povo se reúne nas noites de sábado e, embora tenham jantado anteriormente, participam dos mistérios. Note o ouvinte, então, que segundo Sosomeno, ainda no V século, as igrejas de quase todos os lugares ainda possuíam cultos nos sábados. Elas também cultuavam nos domingos, e de fato, pela história, nós sabemos que muitas igrejas tiveram a prática de guardar tanto o sábado como o domingo. É o caso, por exemplo, da igreja etíope. Curiosamente, Sosomeno afirma que essa prática de se reunir no sábado não era observada nem em Roma, nem em Alexandria. Isso é significativo porque Roma é justamente a igreja que se tornaria mais preponderante no futuro e que enfatizaria como doutrina oficial a guarda do domingo. Além disso, é interessante notar que Roma também foi responsável por introduzir e enfatizar a ideia de que jejuns deveriam ser feitos nas sextas e nos sábados. Parece aqui que a ideia era fazer do sábado um dia penoso, enquanto que o primeiro dia da semana, o domingo, seria um dia aprazível. Já Alexandria foi, durante muito tempo, o centro difusor de uma hermenêutica, isto é, de um sistema interpretativo que se baseava em uma extensa alegorização das escrituras. E essas alegorizações muitas vezes foram utilizadas para esvaziar a necessidade da guarda literal do sábado. Ou seja, faz sentido que as reuniões não ocorressem aos sábados justamente em Roma e em Alexandria. Ora, Sócrates escolásticos, que é contemporâneo de Sosomeno, como já vimos, vai falar algo muito semelhante. Podemos ler. E entre várias nações existem outros usos para os quais inúmeras razões são atribuídas. Visto que ninguém pode apresentar uma ordem escrita como uma autoridade, é evidente que os apóstolos deixaram cada um por sua própria vontade no assunto, a fim de que cada um pudesse realizar o que é bom, não por constrangimento ou por necessidade. Tal é a diferença nas igrejas sobre o assunto dos jejuns. Tampouco há menos variação em relação às assembleias religiosas. Pois, embora quase todas as igrejas do mundo celebrem os sagrados mistérios no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, por causa de alguma tradição antiga, deixaram de fazê-lo.
Os egípcios, nas vizinhanças de Alexandria, e os habitantes de Tebais realizam suas assembleias religiosas no sábado, mas não participam dos mistérios de maneira usual entre os cristãos em geral, pois depois de terem comido e se saciado com os alimentos de todos os tipos, à noite, fazendo suas oferendas, eles participam dos mistérios. Então note, ouvinte, que aquilo que Sosomeno diz, Sócrates também diz. Bom, eu poderia continuar aqui por muitos minutos falando sobre como há muitas evidências e até mesmo provas de que o sábado continuava sendo guardado por muitos cristãos até o V século. Mas o episódio já está bastante grande e eu quero me encaminhar para uma outra parte antes de finalizar. Eu quero mencionar o papel importantíssimo de concílios e sínodos no desenvolvimento dessa teologia antijudaica. Para isso, eu vou citar aqui brevemente algumas decisões de vários sínodos e concílios que existiram ao longo dos séculos e que eram explícita e profundamente antijudaicos. Cada uma dessas decisões é chamada de cânone, e esses cânones em cada sínodo e concílio são numerados. Comecemos então. No concílio de Elvira, que ocorreu por volta do ano 300, nós temos o cânone 16 proibindo o casamento entre cristãos e judeus. No cânone 49, há a proibição de cristãos receberem frutos abençoados pelos judeus. E no cânone 50, há a proibição de cristãos comerem com os judeus. Já no concílio de Nicéia, em 325, conforme já vimos, proibiu-se a comemoração da Páscoa no dia 14 de Nissan, em função dessa data ser a mesma que os judeus comemoravam. No concílio de Antioquia, no ano 341, o cânone 1 confirmava a decisão do concílio de Nicéia de comemorar a Páscoa no domingo e não no dia 14 de Nissan. Então aqui vemos que mesmo depois de Nicéia, a controvérsia continuou e alguns lugares continuavam com essa prática de comemorar no dia 14 de Nissan. Por isso foi necessário fazer mais um concílio nessa região de Antioquia, proibindo a prática. No concílio de Laodiceia, que ocorreu entre os anos de 363 e 364, nós temos 4 cânones antijudaicos. No cânone 7, há a determinação de que a igreja só poderia receber quartodecimanos, ou seja, aquelas pessoas que comemoravam a Páscoa no dia 14 de Nissan, depois que eles amaldiçoassem a sua antiga prática. No cânone 29, há a proibição do descanso no sábado. No cânone 37, existe a proibição de comer alimentos trazidos das festas dos judeus ou festejar com eles. E no cânone 38, existe a proibição de receber pães asmos dos judeus. No sínodo de Vernes, em 465, existe o cânone 12, que proíbe os clérigos de comerem com os judeus. No concílio agatense, em 506, da mesma forma existe o cânone 40, que proíbe tanto leigos quanto clérigos de comerem com os judeus. No concílio de Epaona, em 517, no cânone 15, também existe a proibição de cristãos participarem de banquetes com os judeus. No terceiro sínodo de Orleans, em 538, existe o cânone 13, onde os cristãos são proibidos de casar e de comerem com os judeus, e existe o cânone 38, onde os judeus são proibidos de se misturarem a cristãos da Quinta Santa ao domingo de Páscoa. No sínodo de Clermont, em 535, existe o cânone 8, onde se proíbe que judeus sejam juízes sobre populações cristãs. No primeiro sínodo de Macon, em 581, nós temos o cânone 13, onde judeus não poderiam ser juízes ou coletores de impostos sobre os cristãos. O cânone 14, que proibia judeus na Semana Santa de se apresentarem nas ruas e locais públicos para não insultarem os cristãos, e o cânone 15, em que os cristãos ficavam proibidos de comer com judeus, devendo ser excomungados se isso acontecesse. No terceiro sínodo de Toledo, em 589, existe o cânon 14, em que há a proibição do casamento entre judeus e cristãos, o batismo obrigatório de filhos de um judeu com uma cristã, ou vice-versa, e a proibição de judeus exercerem cargos públicos. No Sínodo de Paris, em 613, nós temos o cânone 17, em que os judeus ficam proibidos de exercer autoridade militar ou oficial sobre os cristãos, exceto se eles se batizassem juntamente com toda a família.
No Sínodo Geral Espanhol, em 633, podemos citar vários cânones antijudaicos. O 59, por exemplo, previa que judeus conversos ao cristianismo que recaíssem nos usos judaicos seriam compelidos pelo bispo a voltarem para as práticas católicas. E se caso eles circuncidassem os seus filhos, deveriam ser separados dos seus filhos. Já o cânone 60 dizia que os filhos e filhas batizados dos judeus seriam separados dos pais e criados em conventos ou por casais cristãos. No cânone 61, judeus batizados que apostatavam deveriam ter seus bens confiscados, embora os filhos pudessem herdá-los. No 63, um judeu que tem uma esposa cristã e deseja continuar com ela deve se tornar cristão. E no 65, existe a proibição de que judeus e filhos de judeus exerçam funções públicas. No sexto sínodo de Toledo, em 638, o cânone 3 afirma que Deus estaria contente pelo fato do rei Quintila ter decretado que todos os judeus deixassem a Espanha, de modo que só os católicos poderiam residir no país. Nesse cânone também ficava definido que um rei, antes de ascender ao trono, deveria ser obrigado a não tolerar a descrença judaica. Já no oitavo sínodo de Toledo, em 653, temos o cânone 3, onde o rei deveria defender a fé católica contra os judeus e hereges, o cânone 11, onde quem violasse as ordenanças dos sínodos seria excomungado, e o cânone 12, que confirma os decretos dos sínodos anteriores contra os judeus. No 12º sínodo de Toledo, no cânone 9, vemos a aprovação de uma série de leis apresentadas pelo rei Erwin contra os judeus. Entre elas, há as proibições de guardarem a circuncisão, o sábado, as festas e a diferenciação entre carnes. Além disso, para entrar no reino, eles deveriam se apresentar antes a um bispo e, claro, aos domingos não poderiam trabalhar. No sínodo quinessexto, em 692, temos o cânone 11, onde nenhum cristão poderia comer pães asmos dos judeus, ter relações íntimas com eles, nem receber deles algum tipo de remédio. O clérigo que fizesse isso seria deposto e o leigo seria excomungado. Já no segundo concílio de Nicéia, em 787, no cânone 7, judeus que se tornassem cristãos, mas continuassem secretamente guardando o sábado e mantendo outros usos judaicos, não deveriam ser admitidos nem para a comunhão, nem para a oração, nem tinham autorização para visitar alguma igreja. Seus filhos também não poderiam ser batizados. E dando um salto aqui para o quarto concílio de Latrão, em 1215, nós temos os seguintes cânones. O 67, em que ficava proibido que os judeus praticassem juros altos em seus negócios e impunha a eles o pagamento de taxas às igrejas. O 68, que obrigava os judeus a utilizarem roupas que pudessem distingui-los dos cristãos, a fim de não haver mistura. O 69, que os impedia de assumir cargos públicos. E o 70, que proibia os judeus que se convertiam a continuar com os ritos antigos. Também podemos citar aqui a bula papal chamada Cum Nimis Absurdum, de 1555, emitida pelo Papa Paulo IV. Nessa bula, o Papa estabelecia um gueto para os judeus que viviam em Roma. O gueto era um bairro murado cujos portões eram fechados à noite. A bula papal também determinou severas restrições econômicas e culturais aos judeus. Além disso, eles foram obrigados a usar chapéus que os diferenciavam dos cristãos. Além de todos esses cânones antijudaicos que nós citamos, há também diversos sínodos e concílios com cânones que reforçaram o domingo como dia de guarda ou reforçaram que os cristãos deveriam ir à missa no domingo. Podemos citar rapidamente aqui o Sínodo de Auxerre, de 588, o Concílio de Narbona, de 589, o Sínodo de Chalons, de 650, o Sínodo de Rouen, de 650, o Sínodo dos Francos, de 670, o Sínodo Quinessexto, de 692, o Sínodo Inglês, também de 692, entre muitos outros. Ou seja, com tudo isso, a liderança eclesiástica foi criando uma antipatia cada vez maior dos cristãos em relação aos judeus e ao judaísmo. E assim, as raízes judaicas da fé cristã foi se perdendo, bem como a guarda do sábado. E foi dessa mesma maneira que a guarda do domingo substituiu a guarda do sábado. Um ponto interessante aqui é que muitos católicos romanos enfatizam o reformador Lutero como sendo grandemente antissemita e, portanto, um precursor de um antissemitismo muito mais forte que invadiu a Europa séculos depois. E, de fato, Lutero realmente foi um grande antissemita e escreveu coisas muito pesadas contra os judeus.
O que esses católicos romanos não dizem, no entanto, é que esse antissemitismo é fruto de um antijudaísmo que veio sendo construído desde o finalzinho do primeiro século e início do segundo século, e do qual grande parte dos líderes católicos romanos tomaram parte ao longo desses mesmos séculos. Também não se diz que 1000 anos antes de Lutero, nós tínhamos já João Crisóstomo falando coisas horrorosas contra os judeus, suas sinagogas e o judaísmo como um todo. Assim, o que fica claro é que Lutero era apenas fruto do seu tempo, fruto de uma longa tradição de antijudaísmo na Igreja. Em que pese o resgate do Sola Scriptura de outras doutrinas que tinham sido esquecidas e enterradas pela liderança da Igreja medieval, Lutero não foi perfeito, ele esteve muito longe de ser perfeito. E Lutero, assim como outros reformadores, ainda carregava e carregou até a sua morte muito da herança católica romana. Muito bem, agora nós sabemos como que a Igreja cristã se tornou antijudaica. E o desafio que nós temos nos últimos séculos é desfazer esse antijudaísmo e retornar às raízes judaicas da Igreja. Felizmente, nas últimas décadas, em especial depois do Holocausto judaico na Segunda Guerra Mundial, tanto a Igreja Católica quanto as igrejas protestantes têm vencido o preconceito contra os judeus. Contudo, em termos doutrinários, tanto a Igreja Católica quanto as igrejas protestantes continuam muito distantes do que era a doutrina judaica dos apóstolos. A maior parte dos cristãos ainda enxerga o sábado como tendo sido abolido ou substituído pelo domingo. Também a maior parte dos cristãos ainda enxerga a distinção entre os alimentos puros e impuros como sendo algo do passado, algo de judeu. A maioria dos cristãos continua vendo a morte, a alma humana e o chamado inferno com olhos da filosofia grega e não com os olhos da escritura hebraica. Felizmente, existem igrejas desde a época da Reforma que têm retornado à guarda do sábado. E também existem movimentos há cerca de 150 anos que têm ajudado nesse resgate das raízes judaicas. O meu apelo ao ouvinte é que estude esses temas, se deixe tocar pelo Espírito Santo e também ajude nesse trabalho de retornar à nossa casa, de retornar às raízes hebraicas, às raízes judaicas da fé. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Esse foi um episódio realmente muito grande, com certeza o maior que eu já gravei, mas foi importante gravá-lo. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.